Existem poucas coisas mais irritantes do que perder as chaves, e olha que muitas vezes a gente as encontra em nosso próprio bolso. Mas alguns mistérios não são tão fáceis de resolver. Quantos segredos incríveis estão escondidos em cofres e tumbas ao redor do mundo? De uma tumba amaldiçoada de um imperador chinês até o esconderijo perdido de um traficante de drogas milionário. Você vai conhecer nesse vídeo 10 mistérios intrigantes, que até hoje não foram desvendados. Mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui você vai conhecer os maiores mistérios do nosso planeta. Mistério número 10. Caixas de varíola. A varíola é uma doença mortal e altamente contagiosa que matou milhões ao longo da história da humanidade. Tem sido encontrada nas tumbas de múmias egípcias e já tirou a vida de reis, rainhas e camponeses. A doença causa uma erupção dolorosa, cheia de pus que surge por todo o corpo e leva à hemorragia, falência de órgãos vitais e à morte. Pode ser prevenida desde 1798, ano em que Edward Jenner descobriu uma vacina. Mas foi na década de 1960 que a humanidade realmente enfrentou a varíola. Mas a boa notícia é que, graças à medicina moderna, a varíola foi erradicada. Na verdade, não exatamente, pois pequenas quantidades da doença permanecem congeladas dentro de instalações ultrassecretas de armas biológicas militares, nos Estados Unidos e na Rússia. Se qualquer amostra fosse liberada, a doença poderia se multiplicar e matar milhões. Mais uma vez, muitos argumentam que as últimas amostras restantes deveriam ser destruídas, mas nem os Estados Unidos e nem a Rússia estão dispostos a destruí-las. Eles dizem que é para que possam fazer vacinas melhores no caso de a varíola retornar de alguma fonte esquecida, ou talvez recentemente criada por terroristas. Mas alguns temem que os Estados Unidos estejam mantendo as amostras porque os russos têm. E que os russos, por sua vez, estejam mantendo porque os Estados Unidos ainda têm. Os dois lados estariam usando esta doença mortal como uma apólice de seguro em uma nova corrida de armas biológicas. Qualquer que seja o motivo, vamos torcer para que este cofre seja fechado e nunca mais seja aberto. Mistério número 9. O templo mais rico do mundo. No estado de Kerala, no sul da Índia, há uma história da vida real, de tesouros e segredos antigos. O templo Sirepadmanabhaswamy, em Trivandrum, é o altar sagrado de Mahavishnu, a mais poderosa divindade hindu. O templo, completamente banhado a ouro, foi construído no século XVI e foi reformado algumas centenas de anos depois, pelos reis de Travancore, uma das famílias antigas mais ricas da Índia. Segundo lendas locais, os reis de Travancore esconderam sua vasta riqueza dentro das paredes de pedra e da abóbada do templo principal. Em 2011, a Corte Suprema da Índia exigiu uma auditoria de rotina dos tesouros do templo. Os líderes religiosos locais advertiram que abrir os cofres desrespeitaria a Mahavishnu, levando a um catastrófico castigo divino. A última vez que alguém tentou foi em 1931, e a lenda diz que uma repentina praga de cobras saiu do local. Mas, apesar dos protestos e de ameaças de morte de hindus radicais, o advogado T.P. Sundarajan conseguiu autorização para abrir as portas pela primeira vez em séculos. Logo que T.P. e sua equipe abriram 5 das 6 abóbadas, eles ficaram maravilhados com o que encontraram dentro do templo. Havia uma quantidade impressionante de coroas, armas, bolsas de diamantes, rubis, estátuas de ouro, potes de ouro, elefantes de ouro, moedas de ouro e até mesmo cocos de ouro com joias. No total, o tesouro encontrado valia mais de $1 trilhão. Mas, uma porta permaneceu fechada, a porta chamada Baratakon Kalara, com enormes figuras de serpentes indicando perigo. Os sacerdotes do templo insistiram que abrir a porta final traria o infortúnio da tumba. A única maneira de entrar com segurança seria se um sacerdote hindu realizasse um ritual sagrado conhecido como Garuda Mantra. O único problema é que não há ninguém vivo que saiba fazê-lo. Algumas pessoas hesitam diante de coisas como maldições e superstição, e desde que o advogado T.P. morreu misteriosamente, sua morte é vista como um sinal para que não se abra a última porta. Número 8.
O túmulo secreto do imperador Qin. Quando o Império Romano estava em crise, a China antiga estava desfrutando uma era de paz. E o imperador Qin Shi Huang havia unido 7 estados em conflito, tornando-se o chefe da primeira dinastia imperial chinesa. Ele era um líder todo-poderoso, que sonhava em viver para sempre, e embora ele tenha chegado ao poder com apenas 13 anos de idade, ele imediatamente começou a trabalhar em seu túmulo, para que sua vida eterna na vida após a morte, fosse apropriada para um bom rei, ou melhor, para um imperador. O imperador não perdeu tempo, seu extenso complexo de tumbas foi construído por um total de 700.000 pessoas de todo o país, muitas das quais construíram os mundialmente famosos guerreiros de terracota, 8.000 estátuas de argila em tamanho real, prontas para defender seu imperador na vida após a morte. Mas as fotos que temos do exército do imperador Qin são apenas a ponta do iceberg. A própria tumba permanece fechada, só podemos especular sobre o que está dentro. Arqueólogos chineses advertiram que a tumba é protegida por armadilhas e que contém mercúrio tóxico. A escada da tumba também é gigante e seria impossível escavar com a tecnologia atual. Talvez um dia saibamos o que há lá dentro, mas não em pelo menos mais 2.000 anos. Número 7. A Sala de Arquivos. No Egito, a terra do Nilo, existem maravilhas do mundo antigo, como a esfinge, um enorme leão com a cabeça de um faraó, esculpida em um único pedaço gigante de pedra calcária. Não há dúvida de que a esfinge esconde segredos, e os egiptólogos ainda a estudam em sua busca para resolver os enigmas da história. Mas quando o Egito antigo está envolvido, nenhuma teoria é totalmente absurda. A partir da descoberta de espaços vazios sob a esfinge, descobertos usando novos radares de penetração subterrâneos. Alguns especialistas afirmam ter encontrado a mítica sala de arquivos egípcia. Isso seria uma descoberta fantástica, pois a sala conteria um tesouro de informações e artefatos que nos dariam novos insights sobre a misteriosa civilização do Egito. A perspectiva mais emocionante para os conspiradores é que a sala de arquivos poderia provar as afirmações sobre aliens e também poderia nos mostrar a localização da mítica cidade de Atlântida. Então, por que as autoridades egípcias estão bloqueando todas as escavações na esfinge? Será que os teóricos da conspiração estão certos? Número 6. O Hotel do Assassinato. Em meio a montanhas rochosas, fica o Hotel Fairmont Benf Springs. Nele, há uma porta sem chave, que esconde um segredo. Em 1906, diz a lenda que uma família inteira foi assassinada enquanto dormia no quarto 837. Pela manhã, os corpos foram encontrados deitados em poças de sangue, com marcas de mãos ensanguentadas em todos os lugares. Desde então, o quarto foi todo fechado e desativado. O hotel afirma que o quarto nunca existiu, apesar dos avistamentos regulares de fantasmas andando pelos corredores. Mistério número 5. O porão do Taj Mahal. De volta à Índia, e ao mundialmente famoso Taj Mahal, seu conhecido Domo Branco, é um ícone nacional da Índia, mas alguns acreditam que ele esconde um segredo logo abaixo da superfície. A maioria das pessoas concorda que o complexo do mausoléu foi construído pelos Mughals, um império muçulmano que governou a Índia por mais de 300 anos. A história diz que foi construído por Shah Jahan para homenagear sua esposa favorita, que morreu ao dar à luz ao seu 14º filho. Mas alguns hindus, que têm uma longa rivalidade com os hindus muçulmanos, apontaram para uma série de misteriosos quartos trancados no Taj Mahal. Eles dizem que esses quartos podem ser esconderijos religiosos, que provam que o Taj Mahal foi, na verdade, construído como um templo hindu, não um palácio muçulmano. Sim, existem áreas do Taj Mahal que estão fora dos limites e portas que foram bloqueadas. Mas isso será só para manter a conservação? Isso é o que dizem as autoridades. Ou será para esconder algo mais misterioso? Não sabemos, pois não é permitido entrar. Mistério número 4. Tesouro embaixo de Machu Picchu. Construído pelos Incas, a cidadela de Machu Picchu remonta aos tempos medievais, mas era desconhecida para o resto do mundo até 1911. É uma cidade alta nas montanhas. Foi usada por reis incas como fortaleza, até que sua população fugiu dos invasores espanhóis, por causa da varíola que trouxeram.
Mas os arqueólogos dizem que os incas deixaram para trás mais do que as ruínas sob Machu Picchu, tendo sistemas de cavernas e tumbas não descobertos. A análise de radar mostrou a presença de metal, que agora tem-se certeza que é ouro. Mas a localização dessas câmaras torna impossível alcançá-las. Os peruanos temem que este lugar sagrado seja danificado se os arqueólogos mexerem nas paredes e se recusaram a dar-lhes permissão. Quem sabe se algum dia descobriremos o que os reis incas esconderam ali. Mistério número 3. Depósito de combustível nuclear em Oncalo. Como armazenar lixo nuclear altamente perigoso? Como você o mantém seguro e evita que as pessoas o encontrem? Especialmente quando dizem que permanecerá perigoso por 1 milênio. Uma empresa finlandesa acredita que encontrou uma resposta, enterrando os resíduos em um enorme depósito subterrâneo super profundo, em uma base de granito sólido. O depósito está no fim de um túnel de mais de 8 quilômetros, onde serão estocados milhares de barris de produtos tóxicos, que continuarão perigosos por 100.000 anos. Este é o mesmo período de tempo que os humanos estiveram na Terra. Especialistas dizem que é a maneira mais segura de armazená-lo. Mas continuarão seguros durante todo esse tempo? Uma vez que a instalação estiver operacional, suas enormes portas de aço se fecharão para sempre. Vamos esperar que para sempre signifique para sempre mesmo. A instalação deve permanecer fechada e escondida por milhares de anos. E quem pode adivinhar o que acontecerá nesse tempo todo? Civilizações surgirão e cairão, a Terra provavelmente vai passar por outra era do gelo, ou talvez a humanidade nem chegue a esse ponto. Então, a questão é, os finlandeses deveriam simplesmente enterrar os dejetos e esquecê-los. Ou deixar algum tipo de marca na superfície, para alertar as pessoas para ficarem longe, sem que isso dependa do idioma, porque ninguém vai falar inglês em 100.000 anos. Então, como dizer fique do lado de fora? Espero que eles descubram, porque as portas misteriosas do depósito nunca deverão ser abertas. Mistério número 2. O cofre de Pablo Escobar. O narcotraficante colombiano Pablo Escobar ganhou grande fama, riqueza e poder, com o contrabando de cocaína da América do Sul para os Estados Unidos. No início dos anos 1990, estima-se que sua quadrilha administrava 80% da cocaína na América do Norte, e Escobar estava fazendo uma fortuna pessoal de 21,9 bilhões de dólares a cada ano. Mas o império de Escobar não durou para sempre. Ele foi baleado e morto pela polícia em sua casa em 1993. A enorme propriedade de Escobar foi vendida, incluindo uma mansão em Miami Beach, e uma família rica de empresários comprou a propriedade e estava morando lá normalmente, até que decidiram fazer uma pequena reforma. No meio do trabalho de construção, eles encontraram um compartimento subterrâneo, nele, um enorme cofre de metal. Sabendo da reputação de Escobar, os novos donos desta arca do tesouro de 22 quilos, estavam um pouco assustados com o que poderia estar lá dentro. Poderia ser droga, arma, dinheiro, ou qualquer coisa. Mas no final a caixa foi roubada, e até agora não foi recuperada. Então talvez nunca saberemos o que continha. A polícia de Miami não fez nenhuma prisão, e também não sabem o que foi roubado, só sabem que é um cofre antigo. Parece que Pablo Escobar ainda tem o poder de criar mistérios. Mistério número 1. O ovo de Preston. E agora, para um local improvável para nosso mistério final, a cidade de Preston, em Lancaster, Inglaterra. Uma modesta maleta está no cofre de um banco nesta cidade pacata. Dizem os rumores que dentro está um ovo de Fabergé, que teria pertencido aos czares russos. Os ovos de Fabergé são incrivelmente raros e valiosos, e foram feitos para a família real russa de ouro e pedras preciosas. 43 são mantidos em museus e coleções. A rainha da Inglaterra tem 3 deles, mas 7 ainda estão faltando, e acredita-se que apenas 2 deles sobreviveram à Revolução Russa. Mas, como um deles teria ido parar em Preston? A teoria diz que um médico, Maxwell Wilcock, um excêntrico explorador, viajou regularmente para a União Soviética durante a Guerra Fria, mas ele era na verdade, um espião. Agora está morto. Mas sua família afirma que ele falava sobre possuir um ovo de ouro. Ele era amigo do joalheiro, que foi o último conhecido que o possuía.
Quando morreu, Maxwell deixou um rastro de dinheiro e itens suspeitos para trás. Sua família encontrou milhares de libras em seus pijamas. O joalheiro que viu o famoso ovo não percebeu seu valor e o vendeu por 1.250 libras. Em dinheiro atual, este ovo valeria 38 milhões de dólares. Claro que a família Wilcock está desesperada para abrir seu cofre e reivindicar as recompensas de seu enigmático membro da família. Mas Maxwell não mencionou o cofre em seu testamento e nem deixou qualquer outra autorização, então o banco ainda se recusa a deixá-los ver o que está lá dentro. Espero que este seja um mistério que eles possam logo resolver. Você correria o risco de cair em uma antiga maldição para se tornar incrivelmente rico? Talvez devêssemos abrir essas portas para descobrir a verdade. Não importando o que aconteça. Compartilhe conosco qual desses mistérios mais lhe surpreendeu e qual a sua teoria sobre ele. Muito obrigada por assistir, se inscreva no canal Planeta Intrigante e não perca o próximo vídeo.